O Hércules Silva Nicola. A Caixa fechando os name rights com o Corinthians, o estádio vai chamar Caixão, time morto já é. Pois é, tem essa brincadeira rolando. Certamente não será esse o nome, imagina uma Arena Caixa, enfim. Mas isso vai ser debatido mais para frente, se de fato ocorrer o acordo, né? Nesse momento, a primeira proposta do Corinthians para a Caixa foi recusada. A ideia era que os name rights que a dívida do financiamento de 675 milhões fosse trocada por 10 anos de name rights. Agora o que as partes discutem é um acordo de 15 anos. Então, em vez de 67 milhões de reais por ano, seria o valor que a Caixa abriria a mão em relação ao financiamento, a operação final custaria 45 milhões de reais por ano. Patrocínio Master do Corinthians. Boa, Bruno! Hoje tem novidade. Ontem à noite, lá no Parque São Jorge, o Corinthians recebeu a cúpula da Esportes da Sorte. E o encontro foi considerado muito positivo. O Corinthians deve prorrogar o contrato com a Esportes da Sorte até 2029, garantindo um belo reajuste. Hoje, o Corinthians tem direito a 103 milhões de reais por temporada com a Esportes da Sorte. Valor que era muito bom quando o contrato foi redigido, mas que se tornou ruim a partir do momento em que o Flamengo passou a ter da Betano 268 milhões de reais por ano. Então, diante desse cenário, não tenho a mínima ideia de qual o valor. Até mandei mensagem hoje cedo para o Stabile para perguntar sobre as cifras, e o que ele disse: Nicola, a coisa tá evoluindo, estamos conversando, mas não posso te dar mais detalhes ainda. Tá? Então, o que eu posso contar é que Esportes da Sorte e Corinthians estão se aproximando de um acordo, tá bom? Gabriel de Carvalho. Gabriel de Joinville, você falou que o Michael não ia ficar, mas o Corinthians vai ativar o modo de guerra. Gabriel, o Flamengo prepara para as próximas semanas uma barca. Não é que ele vai dispensar jogadores, mas o Flamengo vai colocar à disposição do mercado alguns atletas que estão fora dos planos. O Michael, o De La Cruz, o Alan, o Matias Vinha, o Juninho. São todos caras contratados, e o Cebolinha também, né? São todos caras contratados a peso de ouro e que acabaram não vingando. Você se livra desses caras e você garante uma economia gigante. Estamos falando de quase 1,5 milhão de reais para o De La Cruz, mais 1,5 milhão de reais para o Cebolinha, mais 1,5 milhão de reais para o Michael. Aí você tem, o Juninho deve estar ganhando na casa dos 500 mil reais, então já são 5 milhões de reais. O Alan ganha perto de 1 milhão de reais, com certeza, já estamos falando em 6 milhões de reais. E aí tem mais quem? Tem mais um. Enfim, é muito dinheiro para atletas que não têm conseguido performar. Sobre o Michael, qual vai ser o destino dele? Vai depender de quem oferecer mais. O Flamengo quer vender o Michael e vai pedir 5, 6 milhões de euros. Não dá para imaginar um negócio por menos do que isso. Hoje, o Corinthians nem pode se colocar como um candidato, porque o Corinthians tem que resolver 85 milhões de reais, tá? O Jeová Leite perguntando se tem reforço no Corinthians. Por enquanto não. Enquanto não resolver essa questão do transfer ban, o Corinthians está impedido de pensar nisso. O Robson, a salvação do Corinthians é fazer igual o Vasco, antes do fair play começar. Para a próxima temporada, a gente deve ter uma mudança radical no futebol brasileiro. A CBF vai impor, já para o Campeonato Nacional, a partir de 1º de janeiro, uma série de mudanças por conta do fair play financeiro. E aí, cara, os clubes não vão poder ter mais déficit, os clubes não vão poder ficar mais devendo. Cara, o impacto do fair play financeiro pode ser muito significativo, porque, se a gente tem 20 times na Série A, pelo menos uns 12 são péssimos pagadores, tem fama de não pagar ninguém. São Paulo acabou de sofrer transfer ban, o Corinthians tem 2 transfer bans que não foram retirados ainda, o Atlético Mineiro vive devendo, o Santos já sofreu punições, enfim, são vários. O Internacional não paga ninguém. Se os clubes não mudarem radicalmente, cara, a gente vai ter muita punição para a próxima temporada. Alcides Duarte, boa noite, Nicola. E o Corinthians vai poder contratar esse ano? Até agora, nenhuma novidade sobre o caso. O Corinthians tem 2 transfer bans contra si. O primeiro deles relacionado ao Santos Laguna, uma dívida de 41 milhões de reais. O segundo relacionado ao Matias Rojas, são 44 milhões de reais para o Matias Rojas. Um total de 85 milhões. Como é que o Corinthians está se programando para resolver esse problema? A ideia do Corinthians é recorrer a um empréstimo bancário.
para tentar o máximo dessa grana possível para que o Corinthians possa contratar a partir do ano que vem. Hora de falar sobre o Corinthians. Existe a chance de o Timão enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira no jogo de ida da Copa do Brasil sem seu trio GYM. Eu me refiro a Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. A situação dos três é preocupante, todos no departamento médico. O caso mais antigo é do Memphis, que voltou da seleção holandesa, enfrentou o São Paulo e acabou machucando o joelho. Já Rodrigo Garro e Yuri Alberto não foram nem sequer relacionados e ficaram de fora da viagem para a partida da noite dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O Yuri tem um edema no músculo adutor da coxa, enquanto o Garro teve um estiramento no músculo solear. O Corinthians assegura que terá os três à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo de ida no Mineirão na próxima quarta-feira. Você sabe, a volta acontece logo na sequência e essa é a última chance de o Corinthians terminar a temporada com título e eventualmente com vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians ainda tem chance via Campeonato Brasileiro de terminar em oitavo, que lhe poderia permitir a chance de jogar a pré-Libertadores se for campeão da Copa do Brasil, além de embolsar 77 milhões de reais de prêmio e assegurar uma taça segunda da temporada. O Corinthians ainda teria a oportunidade de ir direto para a fase de grupos da Liberta. Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angeleri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angeleri exige um reajuste salarial como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. E desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angeleri, que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro, o lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão, deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Maicon recebeu nova oferta para ficar. Só para lembrar que o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e seu contrato com o Timão de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Na semana passada, Corinthians procurou o Shakhtar sugerindo mais um ano de empréstimo, ainda não houve resposta. E a tendência é que o Shakhtar diga não à oferta, até porque o Corinthians deve 2 empréstimos, 500 mil euros cada, dívida de 1 milhão de euros, que já foi inclusive alvo de uma condenação da FIFA. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento o CAS vai sentenciar o Corinthians ao pagamento de 1 milhão de euros sob risco de mais um transfer ban. Qual é a lógica de o Shakhtar emprestar o Maicon para um clube que já o pegou por empréstimo 3 vezes e nas 2 vezes em que precisou pagar não o fez? A tendência é que o Corinthians seja obrigado a comprar o Maicon, sob o risco de perder o atleta. Vale a lembrança de que esse 1 milhão de euros devido pelo Corinthians hoje equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. A saideira sobre o Timão, o Corinthians abriu mão do goleiro Arthur Borg, que vai em definitivo para o Verona. Era um atleta cujo contrato se encerrava no primeiro semestre do ano que vem. Para não perdê-lo de graça, o Timão concordou em ficar com 20% do valor de uma venda futura. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas a renovação do seu contrato de patrocínio Master. Na noite dessa terça-feira, o presidente Osmar Stabile recebeu no Parque São Jorge os executivos da Esporte da Sorte. E as partes chegaram a um acordo para prorrogação do atual contrato com direito a um belo reajuste. As cifras ainda não foram reveladas. O que se sabe é que o atual vínculo garante ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Desde que o Flamengo, na metade do ano, fechou com a Betano por 268 milhões de reais, o Corinthians exigia da Esportes da Sorte cifras muito superiores. Esse acordo está encaminhado e deve ser confirmado a qualquer momento. O primeiro a tratar sobre o assunto foi o jornalista Luiz Fabiani. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, perguntei ao presidente Osmar Stabile sobre essa renovação e o presidente admitiu que as conversas estão em estágio avançado. Nesse momento, o Flamengo embolsa 268 milhões por ano, o Corinthians 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras 100 milhões de reais anuais. Depois aparece o São Paulo com 78 milhões. Com o problema do patrocínio Master resolvido e mais dinheiro em caixa, o Timão passa a cuidar de forma
prioritária das tratativas com a Caixa pelos name rights. Já havia contado para vocês sobre a enorme expectativa em relação a um acordo com o banco estatal para a cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 15 anos em troca do perdão da dívida do financiamento. Hoje o Corinthians deve 675 milhões de reais ao banco. Para completar o noticiário, contar que o Corinthians enfrenta o Fortaleza na noite dessa quarta-feira no Castelão com muitas baixas. Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro não viajaram com o time, serão poupados por conta de problemas físicos. Mateuzinho e Charles também estão fora. Corinthians que atrasou o pagamento da primeira parcela do 13º para funcionários do Parque São Jorge. O pagamento deveria ter sido feito na última sexta-feira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.